a ideia de fundo da dinâmica ecológica são as duas palavras-chave. Por um lado, ecologia, por outro lado, dinâmica. Porquê é que estas palavras-chave são importantes? Porque grande parte do estudo do comportamento do desportista tendia a ser focado num centro de controlo. Era como que tudo o que o desportista queria fazer estava sediado na sua mente ou no seu cérebro. E o que nós notamos é que o contexto da competição, o que eu notei, o que o Keith Davids, que foi talvez a pessoa que pioneiramente trouxe estas ideias para o desporto, o que constatávamos era que o contexto do desporto é eminentemente criativo, traz-nos sempre surpresas, é repleto de incerteza. Portanto, se nós temos o comportamento previamente guardado, previamente programado na cabeça ou no cérebro, então como é que nós podemos ser tão criativos, tão inovadores como aquilo que se vê no dia-a-dia das ações humanas? Havia aqui uma contradição muito grande. Se o processo fosse todo ele mental, nós estávamos sempre um tempo atrás daquilo que estava a acontecer à nossa frente, porque tínhamos que identificar o que estava à nossa frente, tínhamos que simular um conjunto de cenários, escolher o melhor cenário e mandar o corpo fazer. Isso fazia com que houvesse sempre um atraso muito grande relativamente àquilo que acontecia. Isso, para nós, a mim, pessoalmente, não me fazia muito sentido, e a única literatura que eu encontrava que, de algum modo, procurava trazer isso para o desporto era a do Keith Davids, isto nos anos 90. E depois tive a oportunidade de o conhecer e juntos começámos então a desenvolver isto que chamamos de dinâmica ecológica. Portanto, por um lado, a ecologia como parte da explicação do comportamento, não apenas como um pano de fundo, mas como um parceiro na possibilidade de ocorrência de comportamentos. Portanto, os comportamentos não se originam no cérebro, originam-se na interação que os indivíduos fazem com o meio. Esta é a ideia base da ecologia, da psicologia ecológica. Portanto, em vez do nível de análise do comportamento ser o indivíduo ou uma parte do indivíduo, o seu cérebro ou a sua mente, a unidade de análise é o indivíduo no seu contexto. Só com as duas partes é que se consegue perceber o comportamento. Ecologia. Dinâmica. Porque grande parte dos estudos que existiam baseavam-se num conceito de decisão único. Quando aparece esta fotografia, devemos ir para a esquerda ou para a direita. Quando o vídeo está a decorrer e depois para onde é que vai a bola? Para cima ou para baixo? Era tudo como se a decisão fosse algo estático que só acontecia uma vez. E o que nós notamos no desporto e o que nos fascina, sobretudo em desportos como aqueles que tu referiste, o futebol, o basquetebol, é que as decisões são contínuas e as decisões influenciam-se umas às outras. Há um curso de decisões sucessivas que se vão influenciando umas às outras. Ora, se o estudo do comportamento inteligente, do comportamento decisional, do comportamento intencional, assumia que nós só tomávamos uma decisão, estava a perder o mais importante, que é a dinâmica. É que todo este processo evolui ao longo do tempo. Uma vez que eu, nessa altura, também estudava muito, nos anos 90, estudava muito o que é que na psicologia cognitiva se fazia sobre tomada de decisão, eu notava que essa crítica também acontecia por parte de alguns grupos de investigação, nomeadamente de uma escola chamada de Brunswickianos. E essa escola dizia, o conceito de tomada de decisão dinâmica vem muito daí, vem muito de um senhor chamado Brent Bremer, já morreu, ele era escandinavo, que influenciado pelas ideias de Brunswick, começou a propor, ele propunha um conjunto de cenários criados em computador e via como é que as pessoas resolviam esses cenários. Eram cenários inventados. Ele chamava micro-worlds, portanto, mundos que ele inventava e via como é que as pessoas iam mantendo-se vivas nesse mundo. E eu achei que, portanto, em vez de inventarmos mundos, nós temos o desporto, que é ele próprio dinâmico. Vamos ver como é que os indivíduos interagem com uma situação desportiva. E tive a sorte, nessa altura, estamos a falar nos anos 90, de estar a trabalhar com os velejadores de alto nível portugueses. E então o que fiz foi pô-los a tomar decisões num simulador de vela computacional, portanto, como se fosse um jogo de vela, onde eles tinham que tomar decisões em função do vento, da corrente, dos adversários, e isso era uma espécie de micro-mundo, micro-world, como o Bremer fazia, para se perceber como é que as decisões influenciavam umas às outras. E, portanto, foi aí que comecei a estudar a dinâmica. A questão que eu encontrei na altura para resolver este problema foi essa. Logo a seguir, passei para o contexto de treino. Portanto, em vez de ser num mundo simulado virtualmente, que
que tem muito que se lhe diga e é muito interessante para o nosso estudo, mas preferi aprender mais sobre decisões contínuas no contexto onde elas acontecem, não no mundo sintético, no mundo virtual, que também é interessante, mas quis também aprender mais. Acho que havia pouco conhecimento sobre como é que essas decisões aconteciam no basquete, no futebol, os próprios exercícios de treino eram fontes, eram como que exercícios experimentais onde podíamos testar estas ideias sobre tomada de decisão dinâmica e ecológica. E, portanto, passei rapidamente para aí, primeiro no basquete, depois a seguir no futebol. Portanto, dinâmica tinha a ver com este encadeamento de decisões. E, curiosamente, na teoria da decisão, há uma teoria, há uma abordagem chamada de decisão otimal, procurar-se a decisão ótima. E o que é interessante é que na própria psicologia cognitiva, quando se fala em tomada de decisão ótima, existem uma série de críticas ferozes a essa abordagem e que têm nomes variados. Uma delas deu o prémio Nobel ao Daniel Kahneman, portanto, que é uma corrente que contesta a teoria de a tomada de decisão ótima. O Daniel Kahneman ganhou o prémio Nobel por ter sistematizado o estudo das heurísticas e dos vieses, biases and heuristics, foi o que deu o prémio Nobel em 2003, mas, portanto, há um conjunto de teorias que contestam a decisão ótima. E, de facto, no desporto, quando nós dizemos otimizar, estamos a ir ao encontro desta ideia de ótimo que é muito criticada, e eu vou já explicar porquê. É criticada porque, quando nós tomamos uma decisão ótima, no momento, ela pode comprometer tudo o que vai acontecer a seguir. Vou dar um exemplo muito simples. Um atacante com bola tem à frente um defesa. Naquele instante, para passar o defesa, imaginando que ele está perto da linha, para passar o defesa, imaginando que o defesa ou o jogador da equipa adversária tem o seu pé de apoio mais para o lado afastado da linha lateral. Se nós formos. Eu agora estou a imaginar um cenário que é difícil de imaginar assim mentalmente, mas vou simplificar para não. Senão às tantas temos de estar aqui a fazer desenhos. Mas vamos supor, temos um adversário à nossa frente e nós queremos passar. A decisão ótima seria de modo a que este defesa ficasse em situações de dificilmente recuperar a bola. Vamos supor que então procurávamos, o basquete é exímio a dizer isso, quando se ultrapassa um adversário deve ser pela zona onde ele tem o pé de apoio, porque se passarmos por esse lado é mais difícil para ele recuperar, demora mais tempo a recuperar. Se nós fizéssemos isso, mas o lado onde ele tinha o pé de apoio era um lado que não permitia uma linha de passe, ao contrário do outro lado que, embora não fosse tão ótimo a ultrapassá-lo, mas permitia-me continuar em comunicação com a minha equipa, do ponto de vista da teoria de decisão ótima, eu teria que tomar uma decisão que depois comprometia a minha linha de passe, comprometia a minha comunicação com a equipa. Se do ponto de vista decisional eu tinha tomado a melhor decisão, do ponto de vista ecológico essa decisão não era boa. E, portanto, o problema das teorias de decisão ótimas é que, ao terem uma ação local, localmente escolhe-se a melhor, esse localmente não está articulado com o que vai acontecer a seguir, com um panorama maior de ligações. E, portanto, as teorias que contestam isso chamam a atenção para este aspecto. Dizer que há teorias, por exemplo, que satisfazem o problema sem ter que ser a melhor decisão de todas. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.